Eu sou a Aninha, do Tricotando Palavras. Nesse momento que todos precisamos ficar em casa, que tal escutar uma boa história? Vamos lá? Espia só! E a história que eu vou tricotar com vocês é um clássico, Romeu e Julieta, de Shakespeare, uma adaptação dos escritores Dominique Marion, Martina Peluso, editora Ciranda Cultural. Vamos lá? Muito tempo atrás, na Itália, na magnífica cidade de Verona, como todos os dias, o sol reluzia nos balcões trabalhados das sacadas e as telhas novas das casas. E como todos os dias, os Capuletos e os Montecchios, duas famílias nobres inimigas, enfrentavam-se nas vielas de espada na mão. A gritaria e o ruído das armas aterrorizavam os habitantes, que não ousavam mais sair de casa. Furioso, o príncipe de Verona, Scalo em pessoa, decidiu encerrar a briga entre as duas famílias, sob pena de morte imediata na maior praça de Verona. Assustados com tal sentença, os membros das suas famílias decidiram voltar para suas respectivas casas a fim de se evitarem. Foi então que Benvolio e Mercúrio, da família dos Montecchios, encontraram seu primo Romeu, perto do rio Ade. Admirar o curso tranquilo da água aplacava seu desgosto. Romeu exibia uma aparência tão triste, tão amuada em suas vestes de brocado azul escuro, que todas as desgraças do céu pareciam ter desabado sobre a sua cabeça. "Ei, Romeu!" chamou Benvolio, saudando-o com o seu enorme chapéu de plumas. "Mas por que você está tão deprimido?" perguntou Mercúrio. Romeu deixou escapar um longo suspiro antes de responder. "É simples, caros primos. Eu amo Rosalina, mas Rosalina não me ama." "Os Capuletos vão dar uma festa hoje à noite. Acompanhe-nos. O seu coração ficará mais leve", propuseram Benvolio e Mercúrio. Romeu, inquieto, observou seus primos. Os Capuletos eram os piores inimigos dos Montecchios. Toda vez que membros das duas famílias se cruzavam, acabavam desembainhando as espadas. Os dois rapazes pulavam e saracoteavam, dançando um balé de cores vivas em volta de Romeu. "Será que vocês enlouqueceram?" "Você vai ver como vamos nos divertir. Uma vez disfarçados, ninguém nos reconhecerá. E o melhor de tudo, adivinhe quem vai à festa." Riu Mercúrio, agarrando-o pelo braço. Romeu, com um sorriso iluminando seu rosto, murmurou: "A bela Rosalina." No palácio da família Capuleto, a música ressoava em todas as salas. Em todas as mesas havia tortas, frango assados e bolos suntuosos. As mais belas mulheres de Verona estavam reunidas, trajando vestidos deslumbrantes com reflexos cintilantes. Em cada aposento, senhores conversavam, vestidos com seus mais belos trajes. Romeu, que procurava Rosalina no meio da multidão de convidados, de repente congelou. Seu olhar cruzou com o de uma garota de beleza estonteante. Ao se aproximar, com passos de veludo, com o rosto disfarçado atrás de uma máscara, ele delicadamente segurou a mão da garota. E, conforme levantou os olhos para ele, ela descobriu seu sorriso tão doce que estremeceu. "Perdoe a minha mão. Ela achou você muito bonita", disse-lhe Romeu, ofegante. "Perdoo de bom grado essa mão", respondeu Julieta.
Romeu então inclinou-se suavemente e, antes que ela reagisse, beijou seus lábios. Perdoe isso também, eu lhe peço, Romeu sussurrou. Romeu e Julieta, como se estivessem a sós no mundo, não viram Teobaldo Capuleto, primo de Julieta, aproximar-se deles. Teobaldo havia reconhecido a voz de Romeu e ameaçava o casal com uma longa espada lavrada, ornamentada com a águia de ouro dos Capuletos. Felizmente, Benvolio e Mercúrio, que o tinham visto, levaram Romeu para fora do palácio para salvá-lo. A cavalgada dos 3 rapazes repercutia nas vielas, calçadas de Verona. Ela é linda como o sol. Ela é doce como a lua. E a lua, lá no alto, parecia sorrir para ele. O sol apontava seus primeiros raios para a janela do quarto de Romeu. O jovem havia sonhado com Julieta a noite toda. Abraão, o criado dos Montecchios, entrou trazendo um par de coletes do tipo gibão e o tirou de seus pensamentos matinais. Bom dia, Romeu. O que você prefere vestir hoje? A capa vermelha com paramentos de ouro ou a capa verde esmeralda? Preciso de uma longa capa com capuz. Mesmo com suas famílias sendo inimigas, ele não podia decidir nunca mais ver Julieta. Ele resolveu visitá-la naquela mesma noite, disfarçado sob a capa escura. Quando a noite caiu, ele correu para o palácio dos Capuletos com o coração batendo feito um tambor. Sob as estrelas cintilantes, Romeu escalou o alto muro de pedras que protegia o jardim. Encoberto pela escuridão, ele viu a sua amada aparecer na sacada. Romeu não conseguia despregar o olho do perfil delicado de Julieta, banhada pelos raios da lua. Flores de perfumes desconhecidos cercavam uma fonte majestosa. Tudo estava em silêncio. De repente, ele a ouviu falar suavemente. Por que somos inimigos quando eu o amo tanto? Nós não seremos mais, bela Julieta. Eu abandonarei até o meu próprio nome por você. Eu juro. Julieta se inclinou mais na noite escura. Ela só conseguiu perceber uma sombra. Assustada, perguntou: Quem está aí? De quem é essa silhueta na noite? Romeu então subiu por toda a era até Julieta, que se atirou em seus braços. Romeu, como faremos para nos ver? O meu pai e os meus primos vão persegui-lo e matá-lo quando souberem que eu estou apaixonada por um Montecchio. Romeu contemplou-a por um instante e depois ajoelhou-se. Minha doce Julieta, só vejo uma solução. Se você me ama tanto quanto eu a amo, case-se comigo. Eu prometo, em nome da lua prateada que nos ilumina esta noite, adorar e proteger você pela eternidade, se quiser. Julieta também se ajoelhou. Sim, eu quero. Nas árvores próximas, uma cotovia começou a cantar, anunciando o amanhecer. Era a hora de Romeu partir. Na noite do dia seguinte, escondidos em capas escuras, os 2 enamorados entraram discretamente na pequena capela do Frei São Lourenço. As paredes de pedra ecoavam os passos dele e as velas projetavam chamas dançantes nos arcos do teto. Minhas queridas crianças, o que aconteceu com vocês? Perguntou o Frei Lourenço, admirado por ver chegar os descendentes das 2 famílias inimigas. Padre, nós nos amamos, mas infelizmente as nossas famílias nos separam. É por isso que você deve nos casar hoje à noite, acrescentou Romeu. O padre achou uma ótima oportunidade para reunir e reconciliar as 2 famílias. Que assim seja.
Ao pé do altar, recoberto com um dossel bordado, Julieta, em um grande vestido branco, estava ao lado de Romeu, que vestia um elegante gibão. O frei Lourenço sorriu para eles. Meus filhos, estamos aqui reunidos nesta noite para celebrar sua união. Romeu, aceita Julieta Capuleto como sua esposa? Sim, aceito. E você, Julieta, aceita Romeu Montecchio como marido? Sim, aceito. Então, unidos, Romeu e Julieta saíram da capela sob o céu estrelado. Eles haviam decidido fugir na manhã seguinte para proteger o amor deles das desavenças de suas famílias. Vou encontrá-la no jardim, Julieta. Minha Julieta, espere por mim. Não demore, meu marido. Mas no caminho, Romeu encontrou com seus primos que lutavam contra Teobaldo Capuleto. Quando Romeu interveio para separá-los, Teobaldo traspassou a espada na barriga de Mercúrio, que caiu sem vida aos pés de seu primo. Romeu segurava Mercúrio, seu confidente de sempre, nos braços. Eles haviam passado muitos anos juntos, a rir e a passear em Verona. Uma raiva surda explodia dentro dele. Ele desembainhou a espada, gritando: Teobaldo! E a brandiu ao se lançar sobre o assassino de seu primo. Teobaldo recuava sob os assaltos furiosos de Romeu. Uma finta, um ataque, uma resposta, uma nova finta e, por fim, um toque em pleno coração. Teobaldo caiu de joelhos, antes de desmoronar sob o calçamento. Os guardas, alertados pelos gritos, percorriam Verona em busca de Romeu. Por fim, eles o capturaram e o levaram perante o príncipe Scalo. Assim as coisas terminaram como eu havia previsto. Já que vocês não sabem mais viver entre nós e como 2 mortes já enlutaram a nossa cidade, Romeu, vou preservar a sua vida, mas está expulso de Verona. Você está banido, que você possa encontrar um lugar onde jamais ocorram desavenças. Os habitantes de Verona se acotovelavam nas portas da cidade. Romeu, montado em seu grande cavalo, abraçou com o olhar as areias de Verona, que dominavam a grande praça. Ele ajustou a capa sobre os ombros e triste sussurrou: Meu amor, minha Julieta, jamais lhe esquecerei. Ao longe, o palácio dos Capuletos exibia suas altas torres. Romeu se virou para o outro lado e esporeou seu cavalo. Retirada em seu quarto, Julieta acabava de saber do infortúnio do seu amado. As lágrimas rolaram em seu rosto, sem que ela pudesse contê-las. Na sacada, a cotovia não cantava mais. O pai de Julieta, vestindo um grande manto escuro, entrou no quarto. Minha filha, por que chora? Você deveria se alegrar, pois venho lhe trazer uma grande notícia. Amanhã vou entregar você a Paris, um nobre senhor de sua cidade vizinha. O casamento já foi arranjado. Julieta, enlouquecida, correu para buscar conselho junto ao frei Lourenço. Comovido com o estado da garota, ele lhe disse: vá até o boticário e peça uma poção que ele inventou. Você ficará com a aparência de morta, mas após 40 horas vai acordar. As pessoas da sua família ficarão felizes por vê-la com vida, que aceitarão o seu casamento com Romeu. O mensageiro avisará seu marido sobre o plano. Aquete essa tristeza, minha filha. O boticário fez o que ela pediu e lhe entregou um pequeno frasco que Julieta agarrou com a mão. Julieta parou à beira do rio, embaixo de um salgueiro, no horizonte. O sol alaranjado mergulhava nas águas do Adige. A decisão estava tomada. Ela destampou o frasco. Depois, tomando grandes goles, bebeu todo o conteúdo da garrafinha. Sem Romeu ao meu lado, eu não quero mais ver a lua evoluir no céu e nem ouvir a cotovia cantar. E assim, Julieta foi encontrada, envolta em sua túnica vermelha, com uma touca de linha dourada, adormecida na margem do rio, em um sono profundo como a morte. Romeu, desafiando a proibição, tinha voltado para Verona em busca de sua amada. Nesse meio tempo, o mensageiro não conseguiu avisá-lo e Romeu entrou na cidade, onde em toda parte era anunciada a morte de Julieta.
Chocado com a notícia, ele comprou um veneno e correu imediatamente para o túmulo dos Capuletos, antes de desabar diante de sua jovem esposa. Foi então que Julieta lentamente abriu os olhos, pois o efeito da poção se dissipava aos poucos. Ela descobriu Romeu perto dela, sem vida. Seu desgosto foi tamanho que ela pegou imediatamente o punhal de seu amado e perfurou o próprio coração. O príncipe Escalo reuniu então os pais das duas famílias. Pela negligência de vocês e por suas desavenças sem fim, os seus filhos estão mortos. O que farão de hoje em diante? Indagou o príncipe com irritação. Montecchio e Capuleto se observavam em silêncio. Eles tinham perdido tudo por puro egoísmo. A minha filha casou com seu filho, então eu vou lhe dar o dote dela, disse o pai de Julieta ao pai de Romeu, seu inimigo de sempre, que virou amigo na desgraça. Com esse dinheiro mandarei construir uma estátua de ouro puro do nosso casal apaixonado, que será erguida na entrada da cidade. Assim todos se lembrarão da história de Romeu e Julieta, o casal mais infeliz de Verona. E eu prometo, em nome desses filhos queridos, que nunca mais haverá guerra entre nós. Desde então, aos pés das muralhas de Verona, podemos ver os amantes dourados tomando conta da cidade. E entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser, que conte outra.